noite novamente. Nós tivemos uns problemas técnicos, mas queremos que você nos desculpe. Lidar com a tecnologia é sempre assim, às vezes você conta com ela e você não pode contar 100%, que ela pode surpreender. E nesse momento nós esperamos que agora o nosso programa possa seguir, que você novamente compartilhe. E eu gostaria de convidar você novamente para nós iniciarmos agora, eu espero que até o fim, sem nenhuma interrupção. Então, que você feche os seus olhos aí onde você está e nós vamos pedir a direção de Deus nesse momento. Querido Deus, nós queremos ter um momento especial agora. Muitas pessoas que estão do outro lado precisam ouvir essa mensagem. E muitas vezes nós somos interrompidos, não conseguimos, mas o Senhor consegue alcançar todos aqueles que precisam. Que nós possamos ter momentos especiais, que o nosso culto seja especial também, que possa fazer bem para todos aqueles que estão nos ouvindo. Esteja com a nossa palestrante, esteja também com a nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Érica, é com você agora. Muito bem, boa noite a todos. É um privilégio nós estarmos juntos. Queremos agradecer você que ficou aí paciente, esperando esse momento especial que nós vamos ter. E a gente já vai aprendendo, então, a gerenciar as nossas emoções nesses momentos. Queridos, a nossa convidada veio direto de Curitiba. E ela é muito especial, já com um nome muito especial. Svitlana Saimolenko. Ela é formada em psicologia pelo Newbold College, na Inglaterra, o nosso colégio, mestre em andragogia. Eu fui pesquisar o que significa isso, ok? É a arte ou a ciência de orientar adultos a aprender. Olha que responsabilidade e que missão especial. Ela é especializada em psicologia cognitivo-comportamental e psicologia do trauma, terapeuta, nasceu na Ucrânia, mas já tem um coração brasileiro. Daqui a pouco ela vai falar pra gente. Morou na Inglaterra por 10 anos e está no Brasil desde 2013. É a nossa colega aqui de ministério, né, Leda? Esposa de pastor, do pastor Daniel Meder, que é o pastor auxiliar da Igreja Central de Curitiba. Nós estamos, assim, muito gratos e felizes porque você, Svitlana, ela vai falar um pouquinho do nome dela para vocês também, para vocês guardarem esse nome. E realmente serão momentos significativos para todos nós. Que Deus possa estar, então, nos conduzindo, nos abençoando e que possamos aprender também para abençoar outras pessoas. Maravilha, muito obrigada pelo convite, queridos. É uma honra estar aqui. Olha que bênção. Qual outra vez que eu poderia estar num culto de domingo à noite com uma igreja lá em Porto Alegre? É incrível. Então, é um prazer muito grande. Eu fico muito agradecida por isso. A Érica disse para eu falar um pouquinho sobre o nome, né? Então, eu já sei a reação. Aqui no Brasil, quando eu falo meu nome ou quando a pessoa vê escrito o meu nome, a primeira reação é aquela: o que é isso? E uma vez eu estava numa palestra, inclusive em Porto Alegre, e alguém veio ver uma moça depois da palestra e falou assim para mim: ah, você é aquela psicóloga que ninguém sabe falar o nome. Aí eu pensei, meu Deus, assim não dá, né, gente? Não tem como. Então eu tenho que fazer alguma coisa e achar algum jeito de simplificar o negócio para vocês. Então, simplificando, fica assim. Se você falar sweet, de doce em inglês, sweet, Lana, funciona super bem. E se você não conseguir isso, aí Lana funciona também. Então, ninguém vai sair daqui sem saber falar o meu nome, beleza? Ótimo, então você já pode guardar aí, ó, Svitlana, que nome especial. Nós vamos começar com uma pergunta, ok?
E a gente vai trabalhando algumas perguntas aqui. Se você também tiver alguma pergunta em especial, coloque aí também pra gente. Se a gente não conseguir trabalhar com ela aqui ao vivo, depois a gente também pode enviar para a Lana e ela nos dá uma resposta, ok? Mas nós vamos trabalhar aqui sobre a questão das nossas emoções. E a primeira pergunta é a seguinte: quem é responsável, Lana, pelas minhas emoções? Pelos meus sentimentos? Ótimo, essa pergunta é perfeita. E vocês sabem que essa pergunta é a base para tudo aquilo que a gente vai falar hoje. Essa pergunta, ela necessita de uma resposta correta, porque se a resposta é equivocada, não é possível a transformação. E eu já vou falar para você, eu garanto para você que gestão emocional é impossível, a não ser que você responda essa pergunta da maneira correta. E qual que é a resposta? Olha só, você que é líder, você que é empresário, você que trabalha, você que está em casa com as crianças, você que vive uma vida que não é em uma caverna, sabe? Você já conheceu com certeza pessoas que vivem culpando outros pelos seus próprios problemas. Então tem pessoas que dizem assim: eu estou desempregada porque o governo é corrupto, eu não tenho dinheiro suficiente porque o mercado, porque a pandemia, porque isso, porque aquilo, eu estou hoje com depressão porque os meus pais, hoje estou ansiosa porque o meu marido, porque o meu esposo, porque a minha esposa, porque os meus filhos, e vai por aí. Então a pessoa vive culpando outros pelas suas emoções, ou seja, ela está dizendo que outro é responsável pelas suas emoções. Isso é muito comum, infelizmente. Mas gestão emocional começa com o entendimento que a única pessoa que é responsável pelas minhas emoções e meus sentimentos sou eu. Não tem mais ninguém que é responsável. Sou eu que sou responsável. Então, quando eu fico com raiva, ansiosa, deprimida, triste, desapontada, etc, 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 a responsabilidade de lidar com isso, ela está comigo. Isso, Érica, não significa necessariamente que eu sou culpada pelo trauma que aconteceu, por aquela situação que eu passei. Não é isso que eu estou falando. Porque muitas vezes aquela coisa que te aconteceu, porque vamos ser sinceros aqui, nós vivemos num mundo imperfeito e nos aconteceram coisas para você tanto quanto para mim. E aquele trauma, aquela situação chata, aquela traição, aquele abuso, aquela mentira que contaram, sabe? Aquilo poderia não ter sido culpa sua. Provavelmente não foi. Mas, queridos, nós precisamos entender que hoje a responsabilidade para viver uma vida com sentido, significado, uma vida abundante, ou seja, uma vida que tem gestão emocional, essa responsabilidade ela fica comigo e com você. Muito bem. Partindo de todo esse conhecimento de que eu gerencio as minhas emoções, o que os outros fazem pode ter alguma interferência nos meus sentimentos, na forma como eu encaro a vida, assim? Ótimo. Então, olha só, nós somos criaturas que querem conexão. Naturalmente, o bebezinho já nasce querendo essa conexão. É muito normal que a gente busque a conexão com outros seres humanos. E essa conexão, pela definição, ela significa que sim. É claro que quando eu converso, quando eu convivo, outra pessoa vai influenciar. Não é assim? Porque é lógico que nós reagimos, é lógico que nós temos sentimentos, que nós temos atitudes diferentes, opiniões diferentes. E isso faz todas aquelas diferenças no nosso bem-estar, na nossa vida, etc. Mas, olha que coisa interessante.
Se você olhar o trabalho de psicólogos, como por exemplo o Viktor Frankl, que escreveu aquele livro muito famoso, Em Busca de Sentido, que todos devem ler e reler pelo menos uma vez por ano, na minha opinião, ele diz uma coisa interessante. Entre o estímulo e a reação, existe o espaço, e esse espaço é onde eu tomo a minha decisão de como eu vou reagir. Então, outra pessoa sim influencia, mas outra pessoa não é a fonte, não é a raiz, não é a origem da minha emoção. Minha emoção, mesmo que a outra pessoa faça alguma coisa para me desagradar, eu escolho. Agora, olha só, esse nível é avançadíssimo. Nem todos nós ainda chegamos nesse nível de autocontrole, de autopercepção, de autoconsciência, mas mesmo que nós de vez em quando falhamos, mesmo que nós erramos, nós precisamos entender que a realidade é que existe um espaço, um tempo, um momento entre estímulo, alguma coisa que acontece, e a minha reação. E quem decide qual será essa reação sou eu mesma, assim. Então, nós somos responsáveis, então, pelas nossas emoções. Mas que etapa difícil. Agora a gente quer ouvir um pouquinho você explicando pra gente como é que a gente pode, então, controlar esses sentimentos. Porque muitas vezes a gente passa por situações que são realmente, assim, intensas, desafiadoras, difíceis, momentos em que a gente vive problemas grandes, né? E como é que a gente vai conseguir, então, administrar isso, sendo que nós somos os responsáveis pelos nossos sentimentos? Perfeito. Ótimo. Então, já que nós partimos desse entendimento que quem é responsável sou eu mesma, essa é a segunda pergunta, né? O que eu faço agora? Como que eu faço o negócio? Então, olha só, para responder essa pergunta, nós precisamos entender da onde vêm as emoções. O que são as nossas emoções, os nossos sentimentos? Normalmente, em português, pelo menos, quando a gente fala das emoções, a gente fala mais ou menos nessa linha. Aconteceu algo chato e eu senti. Eu fiquei com raiva, brava, ansiosa, frustrada, etc. Não é assim? Assim que a gente se expressa. Então, as nossas emoções, ou melhor dito, sentimentos, frustração, ansiedade, raiva, depressão, tudo aquilo, medo, insegurança, tudo aquilo, na nossa linguagem, pelo menos, sai de uma situação. Meu marido deixou uma toalha molhada no chão e eu fiquei brava. Meu filho chegou em casa com nota baixa e eu fiquei com raiva. Meu chefe gritou comigo e eu fui para casa chorando. Fiquei triste. Mas, se eu te falar, se eu perguntar assim, se você colocar mais 3 pessoas diferentes naquela mesma situação, será que você e mais 3 pessoas sentiriam exatamente a mesma coisa, na mesma intensidade, a mesma emoção, sim ou não? Não, é lógico que não. É lógico que não. Então, a situação, mais uma vez, né, voltando ao nosso ponto anterior, a situação ela não gera a emoção. Existe alguma coisa ali entre a situação e a emoção que a gente não costuma a falar sobre. Nós não expressamos nessa ordem. Aconteceu ali mais alguma coisa e eu senti. Nós pulamos esse passo. Mas qual é esse segundo passo? A ciência nos mostra, e hoje em dia a psicologia cognitivo-comportamental, por exemplo, que é um modelo científico que é alinhado com a cosmovisão cristã, e esse modelo nos mostra que existe um passo ali entre situação e emoção, que é pensamento. E aqui eu vou desenvolver essa ideia um pouquinho mais, Érica. Se tiver perguntas, Leda também, podem perguntar, tá? Mas isso aqui eu estou respondendo de como controlar. Vou mostrar para vocês
Porque esse controlar é completamente equivocado. O termo controle emocional é terrível, não tem nada a ver com a realidade e nós temos um termo melhor que esse, tá? Então fique comigo, presta atenção. Já que a situação não gera a consequência, o que gera a consequência, que é a nossa emoção, é o nosso pensamento. Vou dar um exemplo para você. Situação. Meu filho trouxe nota baixa da escola. O meu pensamento, então, no segundo lugar é: tá vendo? Sou uma mãe péssima. Esse PA não vai dar em nada. O futuro só vai trazer problemas. Ele vai ser um loser pro resto da sua vida. Agora a pergunta é, com esse pensamento, o que é que eu vou sentir? Você tá vendo? Se eu estou pensando desse jeito, o que é que eu vou sentir? É claro que a minha raiva vai estar lá no 0 a 1000 em milissegundos. É claro que eu vou me sentir frustrada, eu vou me sentir completamente inadequada, insuficiente como mãe, como pessoa. Não é assim? Agora, vamos trocar o pensamento. O filho traz a nota baixa da escola. A situação não mudou. Estou provando para você que existe um espaço entre o estímulo e a reação, certo? Então, dessa vez no meu pensamento, eu vou dizer para mim mesma: puxa, ok, nota baixa, temos um problema, precisamos resolver esse problema, mas tudo bem, eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu filho, e juntos a gente vai achar um jeito de superar isso. E aí, dessa vez, vai ser um pouquinho diferente a minha consequência, a minha emoção? É claro que vai ser diferente. Eu posso ainda sentir até um pouco de frustração, mas enquanto no primeiro exemplo a minha frustração estaria lá no 10, dessa vez ela vai estar no 3, talvez. Você entende? A diferença em intensidade, ela mudou. Então agora, com o meu pensamento, que é saudável, eu vou saber lidar com aquela situação e a minha emoção, o meu sentimento, vai seguir. Ele vai refletir aquilo que eu sei sobre o mundo em que eu vivo. Eu sei que eu tenho capacidades, eu sei que eu posso liderar, mentorear o meu filho, eu posso resolver isso junto com ele. Então a minha emoção será diferente. Então é nesse momento, Erika, que a gente vai entender essa questão de controlar as emoções. Então olha só, nesse modelo, a situação, o pensamento e a consequência, a emoção, ok? Aonde que a gente tem controle? Vamos ouvir, Erika, Leda, o que vocês acham? Na situação, nós temos controle, sim ou não? Eu entendo que a forma como você encara a situação é muito difícil você controlar aquele pensamento, né? Eu não sei se você... Vamos ir passo a passo para deixar muito didático ali para o pessoal que está assistindo, tá? Então, Leda, lá na situação, o meu filho chegou com nota baixa, o meu marido fez X que eu não gostei, o meu chefe fez Y que eu também não gostei. Lá, naquele momento, naquela situação, eu tenho controle, sim ou não? Na situação em si, eu creio que nós não temos o controle. Não temos controle. Por quê? Porque eu sou livre e a Leda é livre e a Erika é livre. Então, vocês podem fazer qualquer coisa que vocês quiserem. E eu não tenho controle sobre isso. Pelo menos eu posso me enganar que eu tenho controle. Ou eu posso querer controlar. Mas objetivamente falando, eu não tenho controle. Se eu estacionar o meu carro e chegar uma tempestade, cair uma árvore em cima, o que eu vou fazer, gente? Não tem controle. Coisas acontecem, as pessoas escolhem as coisas que elas vão fazer. Ponto final. Não tem controle. Então, na situação, não existe controle. Vamos para a emoção.
Uma vez que eu estou com raiva, ansiosa, frustrada, aquilo no 10 ali, entendeu? Tem um botão mágico, desliga, liga, liga, desliga. Tem ou não tem? Tem, Érica? Qual que é o botão mágico? A reação, a forma como eu vou responder. Lá na emoção. Uma vez que eu estou sentindo raiva, eu tenho controle sobre aquela raiva? Eu posso simplesmente desligar ela? Acho que não. Eu também acho que não, gente. Porque se alguém achar um botão mágico que você vai lá e plim, e desligou a raiva, me fale, tá? Porque a gente vai fazer $1 milhão por dia, de lá pra frente. Sério mesmo. Não tem, entende? Não tem controle. Uma vez que você está com raiva, ansioso, frustrado, etc., não tem um botão mágico. Você precisa respirar, contar até 10, se retirar de lá, sair do ambiente, fazer alguma coisa diferente. Você precisa dar tempo para o seu corpo digerir aquela emoção, mas você não tem controle. Você pode contribuir, sim, mas você não tem controle. Você não pode simplesmente parar de sentir aquilo. Não acontece assim, não funciona assim. Então não temos controle, nem na situação, nem na emoção. E no pensamento, tem controle? Sim ou não? Leda, fala pra mim, o que você acha? Tem controle do seu pensamento? Pleno e completo controle? Não, eu entendo que não temos, porque às vezes nós temos pensamentos que você, assim, mas de onde veio esse pensamento? Como é que eu me livro e me liberto desse pensamento? Esse pensamento não é o pensamento que eu gostaria de ter, e esse pensamento vem. Como é que eu vou agir nessa situação? Perfeito. Então, olha só, pessoal, que interessante, que às vezes eu faço essa pergunta nas palestras e as pessoas falam, sim, temos controle nos pensamentos. Então, a gente faz uma brincadeira. Então, vai lá, se você pensa que você tem controle nos seus pensamentos, vai lá, controla o seu pensamento. Não pense em elefante cor-de-rosa. Não pense. E aí, deu certo? Não deu certo. A primeira coisa que veio foi o elefante cor-de-rosa. Não tem jeito. O nosso pensamento, pela definição, pela natureza, ele é intrusivo. Sabe o que significa isso? O teu pensamento não fica ali na porta batendo, com licença, posso entrar? Isso não acontece. Como a Leda acabou de dizer, às vezes vem um pensamento, a gente fala, da onde? Por quê? Eu não quero ele, nem acredito nisso, mas veio. Porque pensamento é um fenômeno que não pede permissão. Acontece na nossa mente espontaneamente, certo? Então, já que não temos controle na situação, nem no pensamento, muito menos na emoção, da onde veio esse termo controle emocional? Aí eu vou começar a criticar a coisa aqui, tá bom, gente? Então, como eu falei, eu sou europeia, eu falo na lata. Então, a gente aqui está para falar direto ao ponto. Esse termo, controle emocional, piora a coisa para você. Porque ele cria uma expectativa falsa daquilo que você deveria saber fazer. Mas você não pode controlar a tua emoção e você não consegue controlar o teu pensamento. Então a pessoa acredita que controlar a emoção seria assim: tô querendo comer aquele bolo, mas não vou me controlar. Sabe? Coisa chata, coisa terrível. Imagina viver a tua vida assim, se controlando desse jeito o tempo todo. É terrível, é terrível. Para dizer mais, isso não é sustentável. Porque se esse é o controle que você está tentando ter na sua raiva, na sua depressão, na sua ansiedade, como é que vai ficar? Entende? Só vai piorar. Então, se nós não conseguimos controlar nenhuma dessas coisas, e se o pensamento é a origem da emoção, ou seja, a emoção vem do pensamento, o que é que a gente pode fazer com o pensamento?
Érica, fala Eu também. estou muito ansiosa, já estou ansiosa para fazer essa pergunta, como é que a gente vai então ter esse controle emocional? Como nós vamos controlar? Ótimo. Então, em primeiro lugar, gente, olha só, nós vamos jogar no lixo a palavra controle. Certo? Concordam comigo? Podemos combinar? Então, joga no lixo do seu vocabulário esse negócio de controle emocional, porque não existe, não tem como. Ao invés disso, o que a gente faz com o nosso pensamento? Leda, naquele exemplo que você me deu, quando vem um pensamento indesejável, pensamento que você não quer, você não apoia, não acredita, o que você faz? Quando eu tenho um pensamento que me desagrada, que não é de acordo com o que eu penso, ou de alguma forma eu procuro substituir. Mudar o rumo da situação, preencher a minha mente com outra coisa, não desviar. Esse é um exercício que eu sempre tenho feito. Não sei se esse é o correto. Exatamente essa é a resposta. Então, gente, veja bem, nós não conseguimos, biologicamente falando, não tem como controlar o pensamento. O pensamento vem, entendeu? Pela definição, ele é intrusivo, ele não pede permissão. Então, quando aquele pensamento vem, aquele pensamento completamente insalubre, esse PA não vai dar em nada, eu não sou bom o suficiente, ninguém me ama, não mereço X, não vai dar certo pra mim, etc. Temos vários queridinhos que a gente carrega conosco. Quando aquele pensamento vem, não adianta querer controlá-lo. Mas nós podemos substituir, nós podemos desafiar, nós podemos mudar, nós podemos gerenciar. Ok? E quando nós fazemos essa gestão do pensamento, quando o nosso pensamento se alinhar com a verdade daquilo que nós sabemos sobre o universo, sobre nós mesmos, sobre outras pessoas, ou seja, quando nós alinhamos o nosso pensamento com aquilo que Deus já deixou claro para nós, nós acabamos também regulando a nossa emoção. Então, Érica, é uma resposta de 15 minutos, né, na tua pergunta, mas a resposta é: esquece controle emocional. Pare de usar essa frase. A linguagem que nós usamos importa. Nós somos criaturas linguísticas. Precisamos usar a linguagem certa para descrever o que está acontecendo. Então, joguemos no lixo controle emocional. Ao invés disso, vamos usar a frase gestão emocional. Porque aí sim nós conseguimos e nós podemos fazer isso. Porque nós podemos gerenciar os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, a questão é escolher. Opa, esse aqui eu sei que não é verdade, então vou com esse. Esse aqui veio, não pediu permissão, veio. Mas eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus pensa ao meu respeito. Então eu escolho. Lembra daquele espaço entre estímulo e reação? Eu escolho a me alinhar com aquilo que eu sei que é verdade. E é esse o pensamento que eu vou gerenciar, vou escolher. Como resultado, a minha emoção também será gerenciada. Esse acaba sendo, então, um exercício diário, né? Diário. Constantemente nós estamos pensando, vivenciando momentos e temos que aprender, então, a gerenciar. Sim, Érica, já aproveitando o ganchinho aqui, olha só, das pessoas que estão assistindo, é muito possível que tenha os 3 grupos que a gente sempre observa em qualquer palestra, treinamento, curso, etc. Tem um grupinho de pessoas que pegam esse conceito e assim, cai a ficha, elas entendem o negócio, tudo clareia, assim, elas correm ali, amanhã tudo diferente. Porque isso já basta, já é o suficiente, já deu, já explicou, já fez sentido e a pessoa consegue colocar em prática. Então esse primeiro grupo não precisa de mais explicações, de mais leituras, ou seja, vai colocar em prática, executar e tá tudo bem.
Aí tem o segundo grupo de pessoas. No segundo grupo de pessoas estão aquelas pessoas um pouco mais metódicas, a pessoa que vai pensar, não, peraí, mas naquela outra palestra eu ouvi tal coisa, mas ali naquele outro lugar, naquele outro livro eu li. Ela vai precisar pensar, ela vai precisar talvez pesquisar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais. Para essas pessoas tem vários materiais que a gente pode sugerir para aprofundar-se nessa questão. Mas esse segundo grupo, com um pouquinho mais de pesquisa, de estudo, vai ver que é assim que funciona, vai aderir, vai executar, tá tudo bem. E aí também existe o terceiro grupo. São poucas pessoas normalmente nesse terceiro grupo, mas vai que tem alguém que está ouvindo que se encaixa nesse grupo, que são as pessoas que precisam de um acompanhamento mais de perto com um profissional capacitado para isso. Por quê? Porque essas pessoas já tentaram de tudo. Já leram todos os livros que tem, já fizeram todos os cursos, já oraram tudo que tinha para orar. Elas já fizeram o que elas podiam fazer e mesmo assim não dá certo. Gestão da raiva, da frustração, da ansiedade, que é o mal do século, a depressão. Se você se encaixa nesse grupo, saiba que você simplesmente precisa fazer acompanhamento com um profissional da psicologia cognitivo-comportamental que vai trabalhar essas questões, vai te ajudar a fechar as pendências emocionais e se alinhar com os princípios saudáveis que vão naturalmente te ajudar a gerir as suas emoções. É muito bom ficar ouvindo você falar sobre as emoções. A gente vive um momento único, né? E as pessoas estão cada vez mais debilitadas emocionalmente, elas não conseguem se expressar os sentimentos, elas têm muita dificuldade. Quando a gente pensa nesse gerenciamento das emoções, às vezes as pessoas sentem, mas não falam. É importante nós interiorizarmos aquilo que nós sentimos, isso faz bem, isso ajuda. Até que ponto eu devo falar aquilo que eu sinto? Até que ponto isso vai me ajudar? Até que ponto eu vou conseguir melhorar a minha situação de vida quando eu tenho oportunidade de falar aquilo que eu penso? Perfeito. Ótima pergunta. Gente, olha, aqui tem duas vertentes, basicamente. A primeira é aquela frase famosa de todo mundo precisa fazer terapia. E eu vou começar com essa, tá? E depois a gente vai falar sobre a questão de vocabulário emocional. Todo mundo precisa de terapia é uma mentira. Você foi criado como uma criatura resiliente pela natureza. Deus te fez assim. Você não precisa fazer terapia para o resto da tua vida, por mais que alguns profissionais poderiam ter te falado isso. É incrivelmente triste que existem profissionais que falam uma bobagem dessa, porque Deus nos fez em sua imagem, gente. Eu acredito que Deus não está em terapia a vida toda, entende? Então, nós somos resilientes, nós somos criativos, nós temos o poder e o desejo de conexão, nós podemos contribuir com o desenvolvimento desse mundo. Então, terapia é uma modalidade que pode ser usada, deve ser usada para algumas pessoas em alguns momentos das suas vidas. Terapia deve ser uma intervenção de alto impacto e curto prazo. Essa é a terapia eficaz. Terapia de 10 anos não é curto prazo, tá? Então, só para deixar bem claro aqui, que existem algumas ideias, especialmente aqui na sociedade brasileira, que
pela natureza de estarmos tão longe da pesquisa original, que é feita em inglês, e até chegar aqui demora bastante. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, existem alguns textos clássicos de psicologia aceita, meio que estabelecida, que eu estudei em 2003, que não existe em português traduzido. Então, ainda temos aqui, infelizmente, às vezes, a expectativa um pouco desatualizada daquilo que é terapia, daquilo que significa estar em terapia, fazer terapia, etc. Então, as pessoas pensam que esse externalizar, ele precisa acontecer ao longo da vida. E não é esse o ponto, ok? Externalizar as emoções em terapia é uma coisa de curta duração que deve dar resultado rápido. Terapia boa é terapia que acaba, ok? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, linguagem importa. Eu já falei isso, vou repetir. Nós somos criaturas linguísticas. O jeito que nós descrevemos para nós mesmos o que está acontecendo conosco é extremamente importante na nossa vida. Tem sido feitas pesquisas onde já foi mostrado que as pessoas que têm vocabulário emocional desenvolvido e diverso, elas lidam muito melhor com as suas emoções, com as experiências, os traumas, as dificuldades e etc. Vou dar um exemplo. Você já conheceu, talvez, uma pessoa que no vocabulário dela só existe 2 palavras para descrever o estado: bem e mal. Estou bem, estou mal. Mais nada. Eu trabalho muito com educadores e eu converso com as orientadoras especificamente, e elas contam as histórias. Quando vem um aluno, senta ali na frente da orientadora e fala assim: tô passando mal. O que é que a professora vai fazer? Como que ela pode ajudar essa criatura aí? O que está acontecendo? Não sei, prof, mas estou passando mal. Então, quando aquele aluno, aquela outra pessoa não sabe expressar o que é uma dor de cabeça, é uma dor de estômago, é uma cólica, é um conflito em casa, é um bullying, alguém falou alguma coisa, o que é, criatura? Entende? Então, somente a partir de desenvolver aquela resposta detalhada e precisa que o outro ou eu mesma posso resolver o meu problema. Então, sim, Leda, é muito importante a gente não somente externalizar no sentido de eu estou passando mal, estou me sentindo mal, não somente isso, mas saber descrever as nossas emoções. Eu estou me sentindo ansiosa, frustrada, várias outras emoções ali, com medo, não é? Insegura, etc, etc. Isso precisa fazer parte do nosso vocabulário. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Entende? Essa é a responsabilidade de cada um dos pais que estão escutando hoje e depois a gravação. Então, os nossos filhos, quando eles conseguem externalizar no sentido de usar linguagem para descrever o que está passando, são pessoas que, enquanto crianças, vão receber a ajuda necessária, enquanto adolescentes vão receber oportunidades a mais, porque aquele professor vai ver que esse aqui é diferente, esse aqui tem potencial, entende? Aí, quando sair da faculdade e começar a buscar trabalho, o chefe, o futuro, o recrutador vai ver que essa pessoa aqui tem alguma coisa nela, porque ela sabe desenvolver as suas ideias. Então, você pai, você mãe que vai explicar e ensinar a linguagem para expressar as emoções para os seus filhos, vai preparar os seus filhos para uma vida muito mais bem-sucedida.
certo? Então, a resposta é sim, é importante externalizar. Mas, lembrando que não é terapia para o resto da vida, não. É a gente regular, resolver os nossos problemas, usar a nossa resiliência inata da maneira que Deus nos criou. E a mesma coisa para os nossos filhos também. É maravilhoso ouvir tudo isso e sentir como os sentimentos e como um Deus que nos formou de uma forma tão única se preocupa com cada detalhe da nossa vida, querendo que ela tenha sentido, né? E ela tenha sentido através daquilo que nós vivenciamos. Nós já estamos caminhando aqui para o final e foram momentos assim muito especiais com você. Eu creio que a gente passaria o dia todo aqui, a noite toda. E isso é muito importante. As pessoas têm dificuldades. Eu experimento essa vivência que você mencionou no dia a dia escolar. Então, quando nós sentimos que as pessoas têm essa dificuldade, nós percebemos que está faltando alguma coisinha. Isso faltou, pode ter sido lá na infância, que não foi oportunizado, a criança nunca podia falar dos seus sentimentos, e como isso é muito importante. Érica, também queria deixar umas palavras aqui para a nossa convidada. Realmente foram doces momentos em que a gente passou aqui, Felipe, Lana, com você. Os aprendizados são realmente significativos, né? Eu gosto muito de Filipenses 4, ali no verso 8, fala sobre a importância da gente saber o que pensar, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Nós comentamos aqui sobre as emoções, os pensamentos. No verso 7 fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E é importante, né, a gente buscar isso em Deus. Essa paz que excede todo entendimento, a gente compreender e gerenciar como estão as nossas emoções, o que eu estou sentindo, o que os meus filhos estão sentindo em casa, ajudá-los a expressar esses sentimentos. E a gente vai estar transmitindo para eles todos os dias esse legado. Porque nós vencemos muitas coisas ao longo do dia. Mas eu queria que você deixasse aí uma última dica para a gente, especial, para que a gente consiga alcançar realmente essa gestão emocional e a fonte de onde a gente encontra essa paz. Perfeito. Érica, eu adoro aquele verso que você citou, e tem outro em Provérbios, de todas as coisas, né, que você guarde o seu coração. Essa frase, guarde o seu coração, ela é muito interessante, porque quando a gente hoje ouve a palavra coração, nós a associamos com emoções. Ai, doeu o coração, né? Saudades ali, blá blá blá, beijo no coração, esse tipo de coisa, é a linguagem que a gente usa. Mas é interessante que na cultura do Egito, por exemplo, cultura antiga, se você pesquisar um pouquinho na arqueologia, quando eles faziam as múmias, que era mais ou menos a época, a linguagem ali, as raízes, né? Quando eles faziam as múmias, eles retiravam todas as partes, todos os órgãos do corpo, menos o coração. Porque eles acreditavam que o coração continha a personalidade, aquilo que separava você da próxima pessoa, fazia você um indivíduo, etc., o caráter, tudo mais. Eles acreditavam que estava no coração. Hoje, a gente entende que o coração, gente, só bombeia sangue, não tem emoção nenhuma no teu coração. Então precisamos entender isso. Então, quando a Bíblia fala de todas as coisas, guarde o seu coração, o que ela de verdade está fazendo? Traduzindo na linguagem moderna, na linguagem que a gente usaria hoje, é a mente. Guarde a tua mente. Então, quando você escolhe alinhar os teus pensamentos com a verdade, e qual é a verdade?
Bem, nós sabemos que a verdade está dada, está escrita, está passada para nós. Cabe a nós estudar, cabe a nós gastar tempo, criar relacionamento com o nosso Deus, para que essa verdade ilumine o nosso pensamento. Quando você entende quem é você, você não é um voluntário, que às vezes soa essa frase: ai, eu sou um voluntário, ninguém me entende. Você não é voluntário, você é acionista. Você sabia disso? Porque como filho do dono do universo, você não é nenhum voluntário. Você faz parte da família. E o filho de dono da empresa não é um voluntário naquela empresa. Ele vai ficar com a empresa um dia. Então nós precisamos entender que o nosso pensamento, a nossa mente, ela vai ficar livre das mentiras a partir do momento que a gente fazer a nossa parte. A gente começar a estudar, a gente começar a gastar um tempo para alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Quando nós fazemos aquilo, não há nada que possa nos derrubar, mesmo que a gente precise de ajuda de vez em quando. Mas no nível profundo, no nível de caráter, nós estaremos firmes, seguros e confiantes. Então, o meu desejo é que você que está nos assistindo realmente desenvolva esse alinhamento com a verdade, as verdades que Deus deixou para você, sobre como funciona o universo. E se você precisar de ajuda, eu tenho um canal no YouTube, é o meu nome mesmo, então na descrição desse vídeo você pode ver. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e lá a gente fala sobre todos esses assuntos em mais profundidade e com mais tempo. O microfone, né? Muito especial ver você nessa noite, Svetlana, que nos motivou a pensar e querer gerenciar todos os nossos pensamentos, sentimentos, sabendo que nós somos filhos do dono do universo, né? Ser filho do dono tem um peso e tem uma responsabilidade e coloca para nós algo muito especial. Receber você lá de Curitiba para falar para nós foi muito especial nessa noite. Então, nós gostaríamos que você agora orasse para nós finalizarmos esse momento tão especial que tivemos. E você também que nos assiste, você também ainda tem a oportunidade de compartilhar, porque deve conhecer alguém que precisa saber como gerenciar os sentimentos, as emoções, e de forma tão simples você pode alcançar um resultado extraordinário, como foi dito hoje. Amém, muito bom. Eu agradeço muito o convite de vocês. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos aqui tão agradecidos pelo momento que podemos passar em liberdade, com um coração aberto, e tecnologia, mesmo não cooperando de vez em quando, a gente tem a riqueza tão grande de oportunidades para estarmos juntos, para divulgarmos esse trabalho, esses conteúdos. Pedimos em especial por todos aqueles que nos assistem, que vão assistir, para que esse alinhamento com as verdades que o Senhor já deixou para nós, que seja um processo gostoso, intencional e escolhido por cada um de nós, como a missão da vida e como a missão da gestão emocional. Pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.